Vamos falar a aula de hoje, gestão de risco profissional. Na verdade, gestão de risco profissional, né, foi naquela enquete que a gente fez a semana passada, onde de 20 temas que eu coloquei para votação, como só podia ir de 10 em 10, eu botei 10, vocês escolheram um desses 10, depois eu botei. Vocês escolheram um, não. Vocês votaram nesses 10, depois eu botei mais 10, vocês votaram nesses 10, aí eu peguei os 10 mais votados dos 20, e aí fizemos a votação e saiu aí 7 aulas, que na verdade a sexta aula deu empate com a sétima, e vai. E como elas têm uma correlação muito grande, eu vou dar essas duas aulas juntas. E a segunda aula mais votada foi gestão de risco profissional. A primeira aula tem um pouco até a ver com essa questão da gestão de risco, tá? Mas também tem muito a ver com ansiedade, com medo, com precipitação. A primeira aula foi entradas, um stop barato e baixo risco. Não sei se vocês estão lembrados dessa aula, né, do nome da aula da semana passada. Então, mostra que a galera quer pagar stop barato. Por que quer pagar stop barato? Quando eu falo stop barato, entradas com baixo risco, não é só stop barato, é também stop barato no sentido de pontos, né? Mas também com probabilidade de entradas que tem momento, que tem probabilidade de ir embora rápido e não está muito longe do fundo, ou até pode estar longe do fundo, mas deu um respiro para poder pegar momento e continuar na tendência, e com isso você não tem que botar um stop muito longe da sua entrada, que seria um stop caro em pontos, mas o lance é o seguinte, o que está claro para mim nesses anos todos, e eu falo muitas vezes até por mim mesmo, tá? Quase tudo que eu ensino para vocês é baseado numa experiência real e também na experiência com vocês nesses anos todos, né? O stop barato, se você é aquele cara que você compra o rompimento do pivô, o stop tá lá no último fundo e bota um contrato, e aí quando o stop é baratinho, né? Stop de 4 pontos no dólar, você vai lá, mete 10 contratos, cara, aquele teu stop barato ficou caro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que vocês têm que se descobrir, se conhecer, é saber como é que vocês se comportam nas várias entradas que nós fazemos aqui no projeto, eu, o Mário, nos vários tipos de triggers, de setups, enfim, nos vários sinais que a análise técnica clássica nos dá, como é que vocês se comportam em cada um desse tipo de entrada. Uma que eu percebi a galera quer entrar em entradas que o stop é baratinho, stop de poucos pontos. Eu adoro, é um tesão. Agora, por que vocês gostam tanto a ponto da aula passada ter sido a mais votada? Porque é baratinho, é stop de 4 pontos? O que me parece muito claro é que vocês ainda não conseguem lidar corretamente com stop de 10 ou 12 pontos. E se você entra numa tendência de alta, né, num rompimento de pivô com volume, é muito mais fácil você ser estopado num gift de 4 pontos do que num stop técnico de 12, 14 pontos. Muito mais fácil. Só que o stop de 12, 14 pontos pode ter uma retração, sei lá, de 61,8%, né, voltar 8 pontos e nego vai borrar as calças se tiver muito alavancado. O que adianta você botar um stop curtíssimo e entrar pesado num gift, e o stop de 4 pontos você botar, sei lá, 4 vezes a mão que você usaria num stop de 15 pontos e você tomar um stop de 16? O que adianta? Não, piramidar, Thiago, foi uma das coisas que ajudou quase todo mundo a virar a chave. Por quê? Por duas razões. A primeira razão é porque, como eu sempre operei muito pesado aqui na sala, e eu ficava falando para vocês operarem um contrato, a galera entrava numa de que não, se ele está comprando 500 contratos, é porque, porra, não tem erro, né? Vai tomar um stop de 12 pontos com 500 contratos, vai perder, sei lá, cento e tantos mil reais. Vou entrar com 50, vou entrar com a margem toda. Aí eu era estopado, continuava no game e depois comprava o stop, o cara quebrava a conta. Outro ponto é que a galera gosta do stop baratinho, não só porque via eu operando pesado, queria operar mais pesado, mas porque queria ganhar dinheiro acima de tudo. Né? Queria entrar com 5 contratos, com mais contratos, não queria entrar só com um. Fica a pergunta, peraí, qual é o problema de tomar um stop de 12, 15 pontos com um contrato? É R$ 150, não é nada. Eu sei que o mercado mudou, a geração que chegou agora, os 5 milhões de CPFs que entraram de 2019 para cá, porque
No meio de 2018, a gente tinha a mesma quantidade de CPFs que a gente tinha em 2008. Passaram 10 anos, os CPFs não aumentaram. Deve ter saído gente, entrado gente, mas não aumentaram. E, de repente, somente nesses últimos 4 anos e meio, entraram 5 milhões de CPFs. E a pandemia fez a gentileza de abrir o mercado para quem estava em home office, em homeschooling, e os gurus fizeram um estrago, né, de trazer galera que acha que vai ser trader com R$ 500. Tanto é que eu fiz o vídeo há pouco tempo comentando, vem aprender a ser trader com R$ 500, mas você continua precisando de muita grana para ser trader. E aí, pela primeira vez, não sei por que eu não consegui me expressar melhor nesses anos todos, eu expliquei, essa muita grana não é para operar, essa muita grana é para viver enquanto aprende a operar. Por exemplo, se você vai fazer uma faculdade qualquer que leva 5 anos, só vai arranjar emprego depois da faculdade, como é que você vai se alimentar durante 5 anos? Somente se você for casado, com filhos, pagar aluguel, como é que você vai viver durante 5 anos? Tudo bem que o trader, dependendo de cada um, isso pode ser reduzido para 1 ano. Só que, infelizmente, a maioria quebra em poucos meses, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, pô, veio muita gente operar com R$ 500, com R$ 1.000, vamos procurar entradas com stops mais baratos, porque eu sei que é difícil a pessoa que tem só R$ 500 perder 150, mas, cara, se você não está disposto a arriscar R$ 150 numa entrada perfeita, você não pode ser trader, porra. Começou por aí. Hoje a gente vai falar de gestão de risco profissional, que na verdade, se vocês estão achando que é um santo grau da gestão de risco, é uma aula de matemática pura. Só não abrir o Excel antes para não ficar monótono esse bate-papo inicial com a tela branca do Excel. Mas o que a gente vai fazer, eu vou botar o Excel aqui no cantinho da tela, o dólar, deixa eu botar aqui, vou fazer dólar, tá? Que eu acho que tem um risco maior, mas dá para depois, eu acho que até no próprio Excel a gente muda a célula aqui e podemos botar índice. Olha só, esse estudo aqui, lembra desse estudo aqui, galera, que eu fiz na segunda-feira? Olha aqui. Foi cravado hoje, foi rompido pertinho do fechamento, ó, e já rompeu, fez o pullback, se preparando para amanhã ir embora. Vamos ver. By the way, SP Futuro, que abriu ainda há pouco, está caindo 0,71 e o Nasdaq 0,82. A queda continua. Mas até amanhã, muita água está aí para rolar. Cadê o Excel? Então vamos lá. Primeira coisa, se eu for repetitivo, até porque eu fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo no YouTube, mas não sei se vocês assistiram. Talvez vocês não tenham assistido, mas já saibam disso. Mas às vezes, pelas perguntas que me fazem aqui na sala, não necessariamente isso é verdade. Então vamos lá. Vamos entender qual é o financeiro de um WDO. Qual é o financeiro de um WDO? Vamos comparar o WDO com o dólar cheio. O WDO, para quem não sabe, é o mini. Quer dizer, óbvio que vocês sabem, vocês estão aqui, vocês têm a obrigação de saber. Mas o W do DO, né? Por que não é MDO, mini dólar? É W porque vem de Web Trading, que foi a plataforma que a BMF criou para competir com a Bovespa, que era uma bolsa concorrente, só que a BMF era uma bolsa de futuros, enquanto a Bovespa era a bolsa de à vista, mercado à vista. E a Bovespa vinha surfando há uns 5 anos, né, a onda aí do home broker, e aí a BMF lançou o Web Trading, que era para operar mini contratos, e criou os mini contratos de dólar, índice, café e boi gordo. Esses 2 últimos não vingaram, duraram poucos anos, não existem mais. Pelo menos eu nunca mais vi ninguém falando deles. E como eu operava no café cheio, então realmente não lembro quando saiu do ar. Mas vamos ver. O WDO era cada lote, aqui eu vou falar já de lote, tá? Porque acho que vai ficar até mais simples. O lote do DOL, você não opera $1 cheio, você opera sempre lotes de 5. Então, são 5 contratos. O WDO, você opera lote de 1 contrato. Só que o WDO, ele é um quinto do dólar cheio. Então, significa aqui que o dólar cheio são 25 WDOs, ok? Então, aqui a gente começa a operar com 1 contrato, 2, 3, 4, 5. Se você vai a 25, é a mesma coisa se estivesse operando 5 lotes do cheio. Por exemplo, quando vocês me viam operando 500 contratos WDO, era como se eu estivesse operando a minha mão normal no cheio, que era de 100 contratos, $100, 100 contratos cheios de dólar. Por que eu passei a operar o WDO? Por conta do chart trade e por conta do RLP. Mas eu demorei acho que mais de 1 ano para migrar
para o RLP, até porque eu vi um cara que operava pesado também falar que estava redondinho o RLP do dólar. Então, aqui vou botar a equivalência. Vamos lá. Quanto que vale um contrato de dólar? Tá? De dólar cheio. Ele vale $50 mil cada contrato. Então, cada contrato vale $50 mil. Se um contrato de dólar cheio que vale a 25, um lote do cheio que vale a 25 WDO, então um contrato de dólar cheio equivale a 5 WDO. Então, significa que um WDO custa $10 mil. Quanto que está, por exemplo, o dólar hoje? Vamos pegar o próprio Dolfut hoje. Fechou a 52,66,50. Então, na verdade, cada contrato vale 5. Como eles fazem a anotação já multiplicado por 1.000, aqui eu poderia botar 10 mil, podia botar 10, mas aí 10 o quê? 10, 5 mil? Fica estranho. Então, a gente bota, a gente divide, né, o valor da cotação de 5.266,50 para 5,266,5, igual o Forex. Né? Se você olhar o dólar hoje, o dólar à vista hoje fechou quanto? 5,24,70. Então aqui eu vou dividir a cotação por 1.000, para não precisar dividir cada contrato por 1.000, porque fica estranho, né? Cada contrato vale $10 mil. Esse é o valor de cada contrato, beleza? Então, cada contrato WD1, você está operando quanto? Cada vez que você opera um contrato, é como se tivesse comprado um lote de ações de Petri, Vale, é como se você estivesse comprando esse valor aqui em reais. Valor em reais. Foi um negócio bem tchateteia, tá, galera? Para fazer sentido para vocês, o que eu quero depois dizer na sequência. Então, olha só, galera, cada vez que vocês comprarem um contratinho ou venderem um contratinho de dólar, como se estivesse operando $52 mil. Vocês todos tinham a ideia que é cada boleta de um mini, vocês estão operando isso? Então, imagine você que tem 500 pratas só na corretora, como é que tá a margem hoje de dólar? Eu não sei porque eu não faço esse tipo de conta. Eu sei que eu tenho margem para operar e eu opero. Mas tá R$ 150 por dólar e 100 por mini, graças a Deus. É o que eu sabia. Antigamente era 15, olha só que doideira. Então, R$ 150 de margem, que é uma insanidade, sabe por quê? Porque você, cada vez que você opera um contrato com essa margem, você está se alavancando 351 vezes. Tem noção disso? Cada vez que você opera um contrato, você está se alavancando 351 vezes em cima da sua margem. Vamos supor que você vai operar com 500 prata, 3 contratos. Com teus R$ 500, você vai estar... Bom, no final dá no mesmo, né? Mas você com teus R$ 500, qual é a sua alavancagem? Independente de qual é a margem. Vamos supor que você esteja operando no talo, né? Como se diz. Você vai estar operando isso aqui vezes 3 dividido por R$ 500. Se você estiver operando com 3 contratos, você vai estar operando isso aqui vezes 3. É isso que vocês têm que ter em mente. Você vai estar operando com R$ 500, a alavancagem vai dar mesmo, vocês viram, até um pouquinho menor, porque eu botei R$ 500 e não 450. Mas você tem que ter consciência que você está operando R$ 158 mil. R$ 158 mil com 500 pratas. Vamos esquecer o número aqui, porque eu acho que o que causa mais impacto, e a gente já sabe que tudo é emocional acima de tudo, não é só contábil, financeiro, matemático, é tudo emocional nessa profissão. Você está com uma posição de R$ 158 mil em financeiro. Imagina se você estivesse operando um lotezinho do cheio, que já teve gente que operou por engano. Não sei se a pessoa tinha grana suficiente na corretora, provavelmente sim, mas tomou uma pica que não sabia que estava operando cheio, achou que era mini. Aí eu falei, porque via eu fazendo todos os gráficos no cheio, mas, pô, eu operava chart trading. A pessoa não sabia nem o que era chart trading, não sabia, veio operar sem saber o básico, né? Que esse sempre foi motivo do meu maior estresse aqui no projeto, ver tanta gente se suicidando, né? E eu servindo meio que de instrumento servindo de corda para essa galera, uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Então, é isso aqui vezes isso, né? Ou multiplicar por 25 vezes isso.
Então, quando você está operando um lotezinho do X, você está operando mais de R$ 1 milhão, R$ 1.300.000, ok? Quando você está operando 3 contratos de R$ 500, você está operando 160 pau, meu. É dinheiro pra caralho. Com 500 prata, meu. Vocês tinham noção disso? A maioria não tem. A maioria faz o seguinte conta, se eu perder 5 pontos, é R$ 10 por ponto. Ok, a matemática é a mesma coisa. Você faz a conta, é R$ 10 por ponto, né? R$ 10 por ponto. Então, 10 pontos, vou perder R$ 100. Você tem que entender que quando você está operando, o mercado volta contra você, ele vai voltar contra você nesse financeiro aqui, do tipo, se você não estopar, vamos parar de falar de pontos, você fica segurando, achando que vai voltar, como tanta gente eu já vi aqui na sala dando depoimento que devolveu o gain de 6 meses num dia, numa operação que ele achou que ia voltar, começou a fazer preço médio, aumentar a mão. Você tem que lembrar que se você o mercado de repente voltar contra você, pular teu stop, você botou stop errado e ele cair, sei lá, 0,5%, esquece os pontos, esquece os pontos. Vamos falar de financeiro, perda percentual. Que eu acho que na hora que você tem consciência do que você está fazendo, que você está operando, vamos supor que você está operando 3 contratos. Agora aqui as colunas já não têm mais tanta relevância uma com relação à outra, tá? Eu estou só aproveitando as células para seguir meu raciocínio para falar de gestão de risco profissional, que significa você entender que você, quando opera futuros, você está operando um derivativo. Esse derivativo, como o nome diz, deriva de um ativo. Qual é o ativo que você está operando? Você está operando dólar, está operando câmbio, que para efeito de importação, exportação, é um instrumento para hedge, para se proteger, para travar um preço. E quem trava preço é exportadores e importadores. Não é o cara que exporta 2 paçocas. É o cara que vai exportar 5.000 sacas de café. É o cara que vai importar 500 BMW X3 para sua concessionária. Por isso que os contratos são, cada contrato, $50 mil e o mínimo são 5, no caso do Cheio, desde que a BMF foi fundada em 1986, por isso que o mínimo são 5 lotes, ou seja, $250 mil. O cara que faz hedge vai operar $250 mil. E quem ia ser trader no pitch tinha que operar $250 mil, ponto final. E na época que tinha pitch, antes de desligar em 2007, os caras pagavam na época, e aí você pode triplicar o valor, R$17 mil, o trader autônomo, né, que hoje opera no Profit, tinha que pagar um crachá, porque não tinha outra maneira de operar, a não ser que você operasse via corretora, tudo bem, né, como eu operei um tempo no ABMF com corretora, então eu ficava no telefone e ouvindo a caixinha e ouvindo a caixinha, que é o cara, o centro da roda, né? O cara que estava cantando o game lá do dólar, tinha o cara da corretora no telefone ou recebendo as ordens que eu passava. Então eu passava e ia lá pro Trade e o cara negociava, e ele ia me contando o que estavam fazendo, mas ao mesmo tempo eu ficava ouvindo a caixinha, né? O cara lá no centro pregoando. Então você tem que pensar, vamos supor, que se você perder 0,5%, você perder 0,5% numa operação, você está perdendo isso aqui vezes isso, por exemplo. Um exemplo fictício. R$789, 0,5%. Só que você tem R$500. Só que 0,5%, às vezes é notícia, é leilão, é alguma coisa que o dólar faz em segundos, como a gente viu na terça-feira depois do CPI. Vocês olharem terça-feira pós-CPI, olha só, olha aqui a oscilação que o dólar fez. Imagina se seu stop pula, ou se você estava com o dedo no gatilho para estopar na mão, né? Porque não quer tomar violino, acha que consegue manter o controle e a coisa vai e você não consegue apertar e começa a torcer para voltar. Aconteceu já isso comigo várias vezes, galera. A galera até já deve ter visto isso aqui na sala. 120 pontos, 2,33% nesse stop. Vamos supor que só esse candle aqui, ele oscilou 0,77%.